Sabe quando a gente tenta ganhar dinheiro, ter sucesso na carreira, fazer a empresa ter lucro, ganhar dinheiro para ter um patrimônio, mas de repente parece que alguma coisa acontece e a gente perde. Aí a gente começa tudo de novo a escalar a montanha, de repente perde de novo. Isso é um padrão de fracasso e pode ser que você, se você vive isso ou já viveu, esteja identificado com algo do sistema familiar. Quem sabe fracassos financeiros, dores não vistas que se repetem na sua vida. Eu já vivi isso. E para saber como é que a gente faz para sair, fica aqui comigo que nós vamos conversar nesse vídeo. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou Alex Possato, constelador, mentor de terapeutas. Já formei muitos terapeutas em constelação familiar. Hoje formo também terapeutas em constelação empresarial e estrutural. Por isso eu tenho esse conhecimento sistêmico para passar para você, mas principalmente a experiência minha pessoal de ficar trabalhando essa questão do medo da escassez. Já tive perdas financeiras grandes, como talvez você tenha visto em outros vídeos meus. E eu tive que aprender na prática como é que faz para a gente sair desse mecanismo e chegar num lugar de centramento, de paz, de olhar para o cliente de uma forma tranquila, de saber fazer movimentos, ter hábitos mais saudáveis com o dinheiro, com as finanças, para que a gente não caia no buraco novamente. Então vamos lá entender um pouquinho por que é que surge esse padrão de fracasso na nossa vida profissional e financeira. Dizemos na constelação que existem traumas transgeracionais. A gente entende o sistema familiar como um grande corpo e nós somos como células dentro desse corpo, afetados por tudo que aconteceu, tanto de bom também quanto de difícil, vamos dizer assim. E muitas memórias de coisas que nós nem temos ideia estão registradas dentro de nós, quem sabe do nosso DNA, quem sabe a gente intua de um inconsciente coletivo da família e acabe reproduzindo alguma situação de perda, seja de pai, mãe, avô, bisavô. Para quê? E aí tem uma pegadinha do universo. Pode parecer que é uma maldição, puxa, eu tenho que viver algo ruim, eu tenho que viver um fracasso, mas isso não tem nada a ver com maldição. Pelo contrário, é como se o universo dissesse, aqueles ancestrais, eles não deram conta, adoeceram, entraram em depressão, começaram a beber, foram embora, deixaram a família no estado ruim, ficaram muito culpados, e esse trauma ele fica no sistema pedindo que alguém aprenda a lidar com essas dores emocionais e também aprenda a fazer diferente, a ter hábitos financeiros mais saudáveis, a aprender a não cair no mesmo buraco que o ancestral caiu. Então, tantas vezes a gente vai chegar nessa vida que é muito mais confortável do que foi lá dos nossos avós e bisavós e ter uma perda financeira, um problema, uma demissão, a empresa ela quebra, um produto não dá certo e nós entramos numa sensação interna de sofrimento igual àquele ancestral. Mas se a gente se centra, a gente percebe que a situação não é geralmente tão complicada como foi no passado. E aí nós entendemos, o universo está pedindo para nós fazermos diferente. Então esse é o objetivo. Por que nós precisamos fazer diferente? Porque daí nós deixamos esse ensinamento, essa experiência, essa habilidade para o sistema. E aqueles que vão vir para frente, eles vão ter mais facilidade de enfrentar problemas financeiros e ter sucesso de uma forma mais leve. É assim que o sistema vai crescendo. Uma coisa que eu quero deixar claro é que a porta de abertura para esse padrão instalar dentro de nós acontece na infância. Em momentos, por exemplo, de brigas por causa de dinheiro, que você percebe uma mãe triste, uma mãe, às vezes até no estado difícil emocional, porque não tem dinheiro para comprar o leite dos filhos, o pai depressivo, bebendo, ou aquele pai que foi embora e de repente você inconscientemente, pequeno ainda, se sente na necessidade de suprir sua família. Às vezes você faz um pacto interno, eu vou fazer diferente, eu vou ajudar mamãe, eu vou ajudar papai. Isso quando eu crescer não vai mais acontecer. A questão é que essa situação do passado não vai ser resolvida, esse trauma já está instalado. E aí nós queremos mudar algo que já foi.
não vamos conseguir. E para mudar isso, a gente precisa de alguma forma agir em direção ao problema. Se você perceber, todos os problemas que você tem, de alguma forma, foi feito através de ações suas, né? Você fez uma mudança, você fez um investimento que não deveria, você acreditou na palavra de alguém, de repente a sua ambição te fez dar passos maior que a perna, como dizia minha avó, e aí a gente tropeça. Eu já fiz muito isso, então não é uma crítica, porque nós estamos impregnados pelo padrão e a gente nem consegue, às vezes, perceber com racionalidade. Coisa que um amigo, um parente vai olhar e dizer, mas por que você está fazendo isso? As pessoas até às vezes veem que é perigoso, mas a gente fala, não, isso vai dar certo, eu vou conseguir. Então existe uma obstinação. E esse padrão, como eu falei, foi instalado quando criança. Por isso, em algum momento, quando a gente percebe dando de cara na porta, eu estou trabalhando demais, mas não consigo, eu luto, 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 cresço e caio, é importante parar. É importante renunciar. Antes de se esforçar para mudar a situação, a gente tem que perceber quem dentro de mim está agindo. É um eu obstinado, movido por algo que a gente nem percebe, mas que nos leva para o sofrimento? E quando a gente respira e solta, é uma grande desconstrução do nosso próprio ego, porque uma parte de nós começa a morrer. E aí nós vamos ser convidados a agir a partir de uma parte de nós que está querendo dar e não lutar contra a pobreza, por exemplo, ou contra o fracasso. Nós começamos a nos conectar com o nosso cliente, começamos a nos conectar com o mercado, começamos a dar o melhor que nós temos, não pensando exatamente se nós vamos receber, porque nós vamos receber quando a gente começa a dar com essa abundância. Essa foi uma experiência que eu tive a partir de um fracasso financeiro gigante. Eu não tinha mais escolha, então eu comecei a dar, e aí o universo começa a responder. Claro que dar no sentido racional também, lógico, não é dar para todo mundo, não é ficar se doando à toa. Nós estamos trabalhando, nós damos um serviço, nós temos um valor, colocamos preço e recebemos de clientes. Não é algo moral, é uma troca de trabalho. E aí o dinheiro começa a entrar, pessoas importantes surgem, abrem-se portas, oportunidades surgem também. Precisamos também descobrir quais hábitos dentro de nós estão provocando esse lugar do fracasso. Eu falei de trabalhar demais, se esforçar demais. Esse é um tipo de padrão que não leva ao sucesso. O sucesso, ele é focado, a gente vai ter dedicação, a gente vai ter rotina, talvez a gente precise de disciplina, não estou dizendo que é fácil, mas não é esforçado. Quando você percebe que está esforçando para conseguir algo, tem um problema aí, tem alguma coisa distorcida, porque significa que você, no fundo, não acredita que você vai conseguir algo. E talvez se você conseguir, de repente esse algo vai embora. Nós estamos falando de centramento. Nós estamos falando de você agir de um lugar diferente do que seu emocional e sua mente está vibrando internamente. Porque esse emocional, essa mente está, de certa forma, identificada com padrões familiares pesados. E ela não vai zerar, nós não vamos estar em paz, estamos no estado zen, não é isso. Mas nós percebemos nossa mente, conseguimos deixar de lado e aí nós seguimos. Mas seguimos a partir do centro, do coração, da intuição, do olhar para a frente, do olhar para o benefício e não nesse peso, nessa ambição louca que às vezes a gente entra. Eu sempre recomendo a todos que meditem. É importante meditar, é importante o mindfulness, é importante essa autoobservação para que a gente consiga se concentrar e agir desse lugar mais centrado mesmo, desse lugar mais conectado. Se você for ver grandes atletas, pilotos de Fórmula 1, todos eles têm alguma forma de concentração. E nós não precisamos ter alta performance, mas a gente precisa aprender a se concentrar para que a gente haja do melhor de nós mesmos. E aí a gente vai ver que podemos não nos esforçar tanto, que não precisamos nos desdobrar
em dezenas de objetivos diferentes. A gente vai perceber que às vezes está perdendo muita força cuidando de pessoas que não precisam ser cuidadas, pai, mãe, irmão, marido, esposa, filhos adultos, e que isso faz a gente dispersar nossa energia. Eu não estou dizendo não cuidar, mas estou dizendo que existem momentos que a gente precisa realmente estar focado no nosso propósito para poder doar e receber do universo aquilo que é de direito. E uma última questão, e quem sabe a mais importante que eu tive que olhar, é para o passado familiar, para a imagem que eu carreguei de fracasso do meu pai, fracasso financeiro, fracasso profissional, para a imagem que eu carreguei de fracasso da minha mãe, fracasso como mãe, fracasso como esposa. Tudo isso são ideias, crenças que me habitavam, mas ao mesmo tempo isso me tirava força, porque se eu penso que eu sou filho de pai e mãe fracassados, logo eu tenho que ser também um fracassado. Eu venho da mesma raiz. E aí eu tive que investigar o que meu pai tinha também de qualidade que eu tenho. Que tipo de qualidades eu não estava vendo no meu pai, apesar de tudo o que ocorreu na família? Que tipo de qualidades minha mãe tinha e eu não estava conseguindo olhar? Que dons minha mãe tinha? O que ela fez de bom também para mim, para minha família? E o meu pai a mesma coisa. O que meus avós que tiveram dificuldade financeira deram para mim, construíram, cuidaram de mim, me orientaram? E quando a gente vai percebendo isso de uma forma mais adulta, começamos a entender que esse eu ferido, essa criança que queria mudar tudo, que não aceitou a forma como foi criada e as dores que ela carregava, ela não tem mais sentido. Ela existe, a dor talvez esteja aqui, mas ela não pode estar no meu lugar de gestor do meu negócio. Ela não é o meu eu profissional. E eu preciso aprender a agir a partir desse eu profissional. E a criança e as dores e os traumas a gente trabalha em terapia. Foi isso que eu fui fazendo e vagarosamente, a partir de 2012, eu comecei a ver minha carreira crescer. Até então, eu vivi muitos anos na montanha-russa, como eu descrevi anteriormente. É isso, é possível mudar, é exigente, mas é gostosa essa mudança, é gostoso esse caminho. Quando a gente passa da turbulência, a gente começa a reconhecer o quanto que crescemos com toda essa história. É isso. Se você é terapeuta, está nesse desenvolvimento da carreira, quer conhecer mais sobre a sabedoria sistêmica, quer participar de uma comunidade de pessoas com propósito, entra aqui no link abaixo, Comunidade Sou Terapeuta, e vamos todos juntos crescer mais um pouco. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e até breve.